Olá, tudo bem? Meu nome é Ludmila Oliveira, sou médica psiquiatra com especialização na infância e na adolescência. E hoje, no episódio de hoje, né, eu vou começar trazendo algumas novidades que já apareceram, né, numa live que a gente fez, né, há um tempo atrás, que a formatação do nosso podcast, ela vai mudar, né, por momentos de vida diferentes, meu e de Stephanie, que é a minha companheira. Então, a gente vai trazer novos episódios em que vai vir, né, eu e ela separado, geralmente com convidados, com temas mais diversos, mas sempre juntas, não fisicamente, né, mas juntas no PIA. Então, essa vai ser a nossa nova formatação. Eu espero que vocês gostem. A gente pensou tudo bem direitinho, com bastante carinho e sempre prezando pela informação, né, e trazendo essa comunicação e ampliando o contato, né, da psiquiatria com vocês. E hoje, né, com uma pegada um pouquinho diferente. Vocês sabem o que é uma avaliação neuropsicológica? O que é isso? É um exame de sangue? É um exame de imagem? É um teste? O que danado é isso que a gente vê e escuta muito, é muito solicitado, mas a grande maioria das pessoas não sabe o que é e nem como funciona. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e com uma convidada especial. No episódio do PIA de hoje, eu trouxe uma convidada super especial para conversar um pouquinho com a gente sobre avaliação neuropsicológica. Então, Cris, ela é psicóloga formada pela Federal, ela tem especialização em psicopedagogia clínica pela Unicap, especialização em neuropsicologia clínica pela INAP, formação em educação parental pela PDA, formação em educação parental na primeira infância também pela PDA. Ela é pós-graduanda em TCC pela PUC e hoje atua como psicóloga escolar, faz avaliação neuropsicológica, além de acompanhamento psicológico de crianças, adolescentes e adultos, além de fazer orientação parental. Então, é uma profissional que eu adoro, não só como pessoa, mas como profissional maravilhosa. E eu arrastei ela hoje para falar um pouquinho da gente sobre avaliação neuropsicológica e o que danado que é avaliação neuropsicológica, esse nome gigantesco, né? Que assusta um pouquinho. E queria que tu comentasse, né, com a gente o que danado é avaliação neuropsicológica. Primeiro, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, né? Ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre essa avaliação, que ainda assusta quando a gente solicita, até quando as escolas pedem também um encaminhamento, que é comum que as escolas também busquem essa avaliação. E os pais ainda ficam na dúvida, né? Se é um exame, às vezes quando entram em contato com a gente, querem saber se em um momento só a gente consegue fazer. A avaliação neuropsicológica, eu digo que ela é um processo, ele é um divisor de águas na vida de todos os pacientes, porque nem sempre ela vai para para fechar um diagnóstico. O objetivo da avaliação é a gente investigar, né? Como se fosse o processo de um detetive, né? A gente brinca com a criança que a gente vai ali tentar compreender esse funcionamento cognitivo dela. Como é que são, investigar as funções cognitivas, a atenção, a memória, a função executiva, né? A gente também passa um pouquinho pela questão do humor, da personalidade. Conseguimos também avaliar um pouco das habilidades pedagógicas, apesar do foco não ser uma avaliação psicopedagógica, é importante a gente entender, até para direcionar a escola, que é uma parceira da gente, nesse acompanhamento. Então, eu acho que é um processo muito importante para que a gente possa compreender o funcionamento. Não só entender se há ou não um diagnóstico, se há ou não um transtorno de neurodesenvolvimento, mas para a gente entender o funcionamento cognitivo daquele sujeito, seja ele criança, adulto, adolescente, porque a partir daí a gente vai conseguir direcionar a intervenção adequada. Então, tu me corrija se eu estiver errada. É como se fosse uma série de testes e de avaliações que são feitas, não é Uhum. isso? E você faz ali um relatório final em que você traz aqueles dados e informações. E é muito dado e informação. E para a gente, né, que recebe, né, esse teste, essa avaliação que tu faz, é uma coisa que é extremamente rica de informação, né? Então é bem diverso. E tu estava falando dessa serventia, né? Para que serve? Isso tem cunho diagnóstico, auxilia no diagnóstico, né? E tem essas outras informações Uhum. também, né? São em uma média de 6 a 10, a gente fala em horas, 6 a 10 horas Sim. no processo todo, desde o primeiro encontro, né, aquele primeiro contato com a família,
a anamnese, que é uma avaliação neuropsicológica bem feita, eu acho que 80% dela está ali nessa anamnese, a gente entender a história de vida desse sujeito, Isso. porque não é apenas você aplicar teste. Aplicar teste, você aplica, se você pegar o manual, você consegue aplicar, você consegue corrigir, tá lá o resultado, você enquadra, ok. Mas o grande, eu digo, a magia da avaliação neuropsicológica é você ter um raciocínio clínico, Sim. né? Você conseguir juntar todas essas informações, né? Desde a queixa inicial, o porquê dessa família está te procurando, o porquê desse profissional ter solicitado essa avaliação. Uhum. E aí, às vezes, as pessoas, mas é para saber se eu tenho TDAH ou não. Então, não só vou aplicar teste de atenção, não, porque eu preciso entender o funcionamento cognitivo como um todo. Se eu tenho uma hipótese diagnóstica, que é o TDAH, e eu só vou aplicar teste de atenção, eu vou confirmar que ele pode até ter um problema de atenção ali, porque eu já estou direcionando o meu olhar Isso. para confirmar aquela hipótese. Eu tenho que entender o que é, como é que esse sujeito funciona, porque eu não posso olhar só o que ele tem de fragilidade. Eu tenho que olhar o que é que tem de potencialidade, Uhum. né? Porque aí eu vou também direcionar o que é que ele tem de bom, quais são as capacidades. Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem uma atenção dividida que está aquém do esperado, né? Que está rebaixada ali, mas ela tem uma atenção alternada que funciona muito bem. Uhum. Então, eu posso orientar um horário de estudo dela que alterne as disciplinas, que tenha um tempo menor de duração entre os componentes, Uhum. porque o potencial dela está na alternada e não na dividida. E aí a gente vai direcionando como é que a gente vai trabalhar com aquela criança. Então, a gente precisa entender esse funcionamento como um todo, não apenas focar naquilo que te trouxe para avaliação. Que legal. Então, e pelo que tu falou também, tem algumas horas estabelecidas. Então, isso não se faz uma consulta só, nem duas, É, né? Geralmente, geralmente qual é são o uma média de tempo? 6 a 8 encontros, sendo o primeiro a entrevista, a anamnese com os pais, no caso do adulto com a pessoa em si. A última é essa devolutiva de relatório, onde a gente vai mostrar todo esses dados, né, o resultado dos testes, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que trouxe e o que foi que a gente achou ali, como a gente pode direcionar e intervir. E essas outras sessões são para a aplicação dos instrumentos. Uhum. E aí tudo vai depender muito do funcionamento de cada paciente. Tem criança, tem paciente que tem um funcionamento muito mais rápido, tem uma velocidade de processamento acelerada. Então, ela consegue responder mais rápido aos testes. E aí talvez a gente consiga fazer um número menor de sessões. Tem criança que tem um funcionamento mais lentificado e a gente precisa, né, estender um pouco mais, porque eu preciso que aquele instrumento tenha qualidade, que ela faça bem, que ela faça bem feito. Se ela não cheirou bem, se ela cheirou cansada, a gente vai ter que rever aquele dia, a gente vai ter que rever os testes que foram pensados. Então, a gente cria um protocolo em cima de cada queixa para que a gente possa intervir, mas a gente tem que ter outros testes, porque se a criança chegou que não está tão bem ali naquele dia, a gente vai ter que usar outros instrumentos, porque eu preciso que aquele resultado tenha qualidade. Que interessante, né? Porque isso para mim torna muito o olhar da pessoa que está fazendo tem que ser muito diferenciado, né? Então, é essa questão do que a gente chama do operador dependente em medicina. Então, a depender de quem esteja fazendo essa Uhum, avaliação, né, você pode ter resultados diferentes. Aí uhum, é o que eu friso, né, de você fazer com um profissional que você conhece, um profissional de qualidade, né, feito tu, que a gente tem alguns pacientes em comum e a gente consegue debater, né, a gente tem esse olhar muito para o ponto clínico, né, a questão clínica, que é o que realmente faz aquele diferencial. Então, eu vou deixar bem frisado, né? Então, precisa ser um profissional que você confie, com indicação, porque faz total diferença, né? Tem que ter esse olhar de, poxa, a criança no dia não tá legal, aquilo uhum. ali não vai ser correspondente com aquilo Isso, que ela tem para de potencialidade, digamos assim, isso. né? Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado e conseguir ter essa dança, né? Essa E não pensar mobilidade para poder apenas, eu executar. preciso fechar naqueles dias, eu tenho que entregar esse resultado, porque senão você vai ter um resultado que não condiz ao funcionamento da criança. E às vezes o pai olha para você e você, quando vai fazer o relatório, diz: poxa, esse não é o meu filho, né? Isso. Já chegou criança que no primeiro dia estava chorando e não queria, estava com medo, porque assusta, ninguém gosta de ser avaliado, Sim. né? E talvez naquele primeiro momento seja um momento que você não vai aplicar nada, você vai tentar construir um vínculo com aquela criança, Uhum. fazer às vezes uma sessão mais curta, fazer um combinado para ele vir um outro dia, a partir do outro dia que você começa. Porque não adianta você começar ali, né? Porque se a criança já está muito mobilizada emocionalmente, essa cognição ela não vai fluir. E eu Isso. preciso que ele esteja bem, inteiro. Isso a gente fala muito de criança em si, né? Sim. Principalmente quando é pequenininha.
né? Que aí você precisa de toda uma ludicidade para você envolver ele nos testes. Isso deve ser um desafio. É assim, de consultório, com relação à idade, qual o mais pequenininho que tu já pegou? Idade não tem, né? Assim, Não, é adulto, mas de adulto. pequenininho, tem alguma diferença? Tu falou, deve ser mais lúdico, né, para Aham. você, mas são os mesmos testes? Não, os testes são de acordo com a faixa etária. Aham. O importante é assim, que a gente pensa, quanto menor a criança, principalmente se for menor de 6, 5 anos, a não ser que seja algo, um transtorno de neurodesenvolvimento, que a gente já tem algo muito forte ali, disfuncional, né? E a Uhum. gente precisa avaliar, por exemplo, o coeficiente intelectual em parceria com o neuro, que a gente já tem ali um direcionamento, a gente tende a entender como é o funcionamento daquela criança naquele momento, Uhum. como ela está dentro da curva de desenvolvimento infantil, né? Para que a gente possa estimular. Porque aí a gente tem Uhum. um cérebro ali que está totalmente disponível, né, para esse estímulo da neuroplasticidade. Aí, quanto a gente puder intervir para a gente ir acompanhando, para lá na frente a gente reavaliar, o foco da gente quando a criança é menor, 3, 4, 5 anos, não está nem em fechar um diagnóstico, Uhum. tá? Em como ela está dentro do que é esperado para a faixa etária dela e o que é que a gente pode estimular, como é que a gente pode intervir para minimizar perdas ou algumas consequências negativas nesse funcionamento dela cognitivo, social, relacional na escola, né, futuramente. É bem interessante. Tem que ter, né, ser bem fidedigno, porque é baseado nesses resultados que a gente vai conseguir traçar um plano, né, de Uhum. acompanhamento, de orientação, de tratamento. Então, bem interessante. Tem outra pergunta para tu. O neuropsicológico, ele auxilia no processo do diagnóstico, né? Isso. Então, é uma coisa que é como a gente chama de um exame complementar, né? Ele complementa ali o diagnóstico, né, da gente no consultório. Uhum. Então, é uma avaliação, né, que vocês fazem, a gente recebe e a gente fecha junto com aquelas informações, né, o diagnóstico, mas ele não é necessariamente obrigatório. Não. É. Mas eu gosto muito da solicitação, porque traz tanto dado e tanta informação que ajuda muito na orientação desses pais. Então, é uma E isso coisa é uma coisa que muito os pais legal. questionam, que às vezes eles chegam assim, às vezes na dúvida, dizendo assim, poxa, mas eu fui, às vezes eles passam primeiro pelo neuropediatra. Em uma consulta só, ela disse que o meu filho tem TDAH, né? E aí a gente vai explicar, porque o pai começa a querer questionar, né, se o médico está certo ou não. E a gente vai explicar que não necessariamente ele precisa da avaliação neuropsicológica, falando especificamente do TDAH, para Uhum. fechar o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH ele é um diagnóstico clínico, né? Então, vocês, o psiquiatra, o neuropediatra, pode sim fechar esse diagnóstico nessa consulta, porque ele vai em cima dos critérios necessários, e só que a maioria tem solicitado a avaliação exatamente por isso, para entender o funcionamento cognitivo como um todo, porque a gente também tem visto que outras áreas, principalmente a questão relacional, de humor, função executiva, tem sido muito mobilizada, e aí como é que a gente vai intervir, como é que a gente vai ajudar essa criança aí se apropriando desse funcionamento dela, para que ele, na vida adolescente, adulta, ele vá criando as estratégias para lidar e compreender esse funcionamento. Isso. Então, além de auxiliar no processo do diagnóstico, traz esses outros dados, por exemplo, relacionado ao humor, né? Então, sempre vem aquela avaliação. Não é uma criança que é um pouco mais ansiosa, tem uma Uhum. tendência a ser mais introspectiva, né? E isso serve de dado para a gente para acompanhamento a longo prazo. Mas, assim, é uma infinidade de informações e E ali parece que auxilia muito. fortalece quando a gente pede que vá para o acompanhamento com o psicólogo, e às vezes os pais ficam meio resistentes. Ah, mas meu filho é bem, tá tranquilo, ele é bem, não tá bem, não tem uma necessidade. E aí quando ele vê ali naquele, que é um retrato, né, um diagnóstico do filho dele, ele parece que acredita cai a ficha, né? Que Isso, realmente meu filho isso. precisa se fortalecer emocionalmente para que esse potencial cognitivo dele flua. E tem muitas famílias que precisam dessa questão material, né? Isso. Dessa coisa física, Como se fosse um exame, né? de olhar e dizer, não, ó, tá na tabela, ela foi feito esse teste tal, e ele se enquadrou aqui, ele não se Uhum. enquadrou aqui, e fica muito palpável. E realmente tem família que tem essa necessidade, né, do Isso. palpável, e outras que não, que entende a questão clínica ali na consulta, né? E a gente conversa e é tranquilo. Mas tem família que tem muito essa necessidade, É. Que é muita. muito visual, quer ver a tabela, o Isso, gráfico, onde foi que você viu? Essa é. alteração aqui, essa aqui, o O que era percentual, esperado para a né? idade, a faixa média, onde é que meu seu filho está, o que é que a gente pode melhorar aqui.
É bem interessante essa parte de como é diferente a dinâmica das famílias, né? Então, Cris, eu tenho outra dúvida para tu. Quem é que pode, né, que tem essa autorização de fazer essa avaliação? É psicólogo? É só quem é neuropsicólogo? Uhum. Como é que A funciona? avaliação neuropsicológica ela é feita por um neuropsicólogo, mas é importante que ele tenha a formação em psicologia, Certo. certo? Porque a gente não pode falar em avaliação neuropsicológica sem avaliar cognitivo, potencial intelectual, Sim, sim. né? Porque a gente precisa entender, é o primeiro teste que a gente faz, né? Avaliar o coeficiente intelectual, a capacidade intelectual. E quem está apto a usar os testes de inteligência, que são validados, é o psicólogo, né? Porque a gente tem também o neuropsicopedagogo, que vai utilizar alguns instrumentos, que pode também avaliar a atenção, mas são instrumentos que não são da psicologia. Os instrumentos por exemplo, a bateria Wechsler, que é o VIST, que agora muitos Sim. profissionais têm solicitado a avaliação, e para não acontecer do pai, por exemplo, ir para o neuropsicólogo, às vezes, pedir uma avaliação e ir para uma avaliação neuropsicopedagógica e chegar com esse relatório sem um VISC, os médicos têm solicitado. Mas para a gente é engraçado, porque a gente não consegue entender, enxergar a avaliação Pois é. neuropsicológica sem um Como VISC, é que sem você, um sem VAS para essa adulto. avaliação, né? Mas Que se ele for para coisa. um profissional que não é psicólogo, ele não pode aplicar, porque é um instrumento de uso restrito do psicólogo, né? As baterias de inteligência como VISC, VAS, VASI, o som, que é para crianças, né, menores, e agora a gente tem até o som, que é o não verbal, de 7 até Ah, que 40 anos, interessante. né, para crianças que têm algum comprometimento nessa comunicação verbal, TEA, crianças estrangeiras de outro país, né? Faz uns 2 anos, na Cliamped, a gente avaliou uma criança que Ah. morava na Polônia, Ai, meu né? Deus. E aí o som foi fundamental para a comunicação da gente, Pois é, porque ele porque é polonês totalmente, realmente é muito diferente. Por exemplo, se fosse espanhol, a é, gente ainda, né, dá ele uma é desenrolada, o totalmente, inglês, mas o polonês ele foi é longe. totalmente não verbal, Aham, né? é pra Então gente é com... ajudou muito. Ai, que É, interessante. então, são instrumentos de uso restrito do psicólogo, como também alguns testes de atenção e de memória, né? Esse profissional que é pedagogo, que é neuropsicopedagogo, ele usa outros instrumentos. Alguns Certo. não são restritos, mas a grande maioria é restrito do que a gente usa na avaliação neuropsicológica. Entendi. Hum, Então, existe a formação, né, para neuropsicologia, Existe. mas tem coisa que para essa avaliação ser completinha, tem que É, ser psicólogo, isso. né? Para Tem ser que ter formação de neuropsicólogo, a base, gente tem que ter a formação em psicologia. psicologia, certo? Perfeito. Então, só ter esse cuidado, né, na hora Uhum, que for procurar o profissional, né, que vai fazer, enfim, na hora da isso. aplicação, né? Então, tu falou aí que são vários testes, né? E isso, e falou aí um monte de nome que eu também não entendo, é difícil. Mas a escolha deles, tem alguns que são sempre obrigatórios e durante a consulta você vê, não, tem a necessidade de eu aplicar esse, e aí você tem Isso. essa mobilidade, como é Não que existe um funciona? protocolo fechado, né? Uhum, O protocolo de teste, a bateria de testes, ela é montada, a gente monta de acordo com cada paciente, uhum, de acordo com cada demanda, né? A necessidade. Agora, como eu falei, não existe alguns que precisam ser obrigatórios, são os de inteligência. E aí o que vai nortear é a faixa etária do paciente. certo. Por exemplo, se fosse uma criança de 6 a 16 anos e 11 meses, a gente vai usar o VISC-4. A partir dessa faixa etária já vai para o VAS, que são as baterias Wechsler de criança, adolescente e adulto, Uhum. ou o VASI, que é a reduzida de inteligência. Se for criança de 2, 3, 4 anos, 2 anos e meio até 7 anos, a gente já vai para um som, certo? Então, o que vai nortear é a faixa etária, mas é imprescindível de inteligência. Os demais, de atenção, de memória, eu vou escolhendo de acordo com o funcionamento do paciente. Né? Mas é importante, uma forma como eu avalio é que eu tenha pelo menos 2 instrumentos de Uhum. cada função, de Sim. atenção verbal, né, de atenção auditiva, de memória verbal, memória auditiva, atenção concentrada, dividida, alternada, que é um BPA, um AC15, um D2R, que são testes, as Uhum. siglazinhas dos testes, mas que vão me nortear, eu pelo menos escolho 2 instrumentos para cada função, Legal. né, de função executiva também, para que eu tenha esse parâmetro. Uhum. Ah, legal. E assim, quando faz o teste tudinho direitinho, eu recebo, né? E esse teste também, ele tem essa serventia para outros profissionais também, porque a gente da saúde mental trabalha muito em equipe multi, né? Então a gente está Uhum. sempre junto, psicólogo, TO, fono, psicopedagogo.
E acaba que essas informações também chegam, não sei se é solicitado por outros profissionais também, porque a gente pede muito, né? Uhum. Mas outros profissionais, e como é a troca com essas outras profissões também, É fonte, importante ó, que tenha, eu acho que essa troca ela é muito rica para o paciente, para o né? Quando a paciente. Só gente quem ganha é o consegue, paciente. quando a gente consegue interagir, quando a gente trouxe, porque assim, a gente tenta fazer esse relatório de uma forma que a escrita dele seja o mais compreensível possível. Sim, Mas tem sim. coisas que vão ficar muito na necessidade do conversar, do trocar, né? A gente entrega esse relatório impresso ao paciente, né? Sempre mais de uma via, para que ele possa levar também para os outros profissionais. Mas é importante, se a gente, quem puder, né, deixar o contato para fazer essa troca como a gente faz, né? Isso, Porque alguma exatamente. dúvida a gente vai conversando. Os profissionais que acompanham esse paciente precisam, né, entender aquilo para poder nortear, Isso. né, direcionar a intervenção. E a escola também, né? A escola é muito importante, então essa O troca com teste a chega na escola. escola Os pais também? levam, né? Vocês têm essa utilidade também no âmbito escolar? Tem. Até porque, principalmente quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, mesmo não sendo algo por legislação, que a escola seja, que a criança precise, né, o ECA, né, a lei de inclusão, ela fala que não é obrigatório Uhum. que o pai apresente um diagnóstico na escola, né? Sim, Mas é importante para essa escola ter, até para respaldar as intervenções que vão ser feitas. Então, as escolas sempre pedem, né? Porque, por exemplo, precisa às vezes tirar a criança de sala de aula para fazer prova em uma sala separada, para fazer uma prova adaptada. Que uhum. tipo de adaptação eu vou fazer? É esse relatório e essa troca que vai me dizer. Não é toda adaptação que vai ser Verdade. beneficiada, Sim, que sim. a criança vai se beneficiar. Eu preciso adaptar a prova para um TDAH, é diferente para uma criança que tem dislexia, é diferente para um TEA, seja nível 1, nível 2, nível 3. Então, essa avaliação e essa troca é muito importante para a escola. Então, a gente pede que os pais levem uma via para a escola e também se disponibiliza para fazer essa devolutiva com eles. Porque às vezes a gente pega, né, teste e eu recebo também de outros profissionais, fico com dúvida, só que eu não tenho esse contato, né? Aí, cara, mas o que eu tô vendo aqui na consulta não é o que ele foi visto no teste. E aí rola Uhum. aquela vontade de conversar, de dizer, meu Deus, por que é isso? E contigo eu já não tenho esse problema, né? Que a gente já tem esse contato direto. Então, só, Cris, eu vi isso aqui no consultório, tô achando isso aqui diferente. Ou realmente o que a gente viu é igualzinho, tá batendo, tá casando, tá certo. Aí, às vezes, eu tenho um pouquinho dessa dificuldade com outros profissionais. Aí, de novo, a importância, né, de ser um profissional que você tenha confiança, uma boa indicação, um bom profissional. A pediatra também é muito importante essa troca, quando a gente fala de criança, é pediatra para adolescente, Sim, né? E aí a gente fazer essa conversa, até porque a gente equaliza a fala para orientar esses pais, para que eles fiquem seguros. isso. Que tudo que envolve filho, né, deixa, obviamente, pais inseguros e a gente tendo essa liga, né, muito bem formadinha, é muito legal e só quem ganha é a família e é a criança. Agora tenho perguntas abertas de tua experiência de consultório, coisas que aconteceram de muito interessante ou de muito diferente, experiências diferentes que tu teve em consultório. Me conta, curiosidade minha. Quando a gente fala dessa questão dos pacientes que já chegam, né, com o diagnóstico, né? Tem muita Aham. gente que chega assim. Teve um que marcou muito, porque eu acho que mexeu com toda a equipe escolar Ah, dessa escola, desse ah. adolescente na época. Esse adolescente ele chegou com autoestima muito baixa, né? E a fala era que ele tinha TDAH, já tomava a Ritalina fazia anos, Uhum. mas que não via nenhum resultado. E a família já estava, né, desacreditada de todo qualquer tratamento, aquela vida escolar que vinha se arrastando, todo final do ano passava por conselho, ele já estava no ensino Ai, médio, gente. sem perspectiva de grandes profissões, né? Alguns diziam, ele vai fazer, vou tirar, vou fazer no supletivo, né? Ele fazia, vou botar para trabalhar vou trabalhar em algum cargo de nível médio, não tenho grandes expectativas de futuro, né? E aí, aquela mistura de agressividade com baixa autoestima. E a gente começou a avaliação, né? Vamos Uhum. avaliar agora. Começamos a avaliação. Esse menino tinha um potencial intelectual altíssimo, Oxi, né? A e gente tirou a o Ritalina que é para que não avaliar estava ele. sendo visto? É. Potencial atencional superior, funções executivas acima também, memória funcionando maravilhosamente bem, Que né? coisa. E aí, o que foi que aconteceu? Hum. Em um dos testes de memória, que a gente também vê a curva de aprendizagem auditiva e verbal, ele deu muito rebaixado. E aí começou a acender aquela luzinha para as questões auditivas também.
E aí foi quando a gente fechou o diagnóstico, durante mesmo as intervenções, eu perguntei se a mãe poderia fazer um exame do processamento auditivo central, e aí fechamos o diagnóstico de transtorno do processamento auditivo central. Não E aí esse menino acredito. fez toda a intervenção junto com acompanhamento psicológico para resgatar essa autoestima e começar a acreditar nesse potencial que ele tinha, né? E foi uma Caraca, virada de chave, né? caraca. Esse menino começou a ter perspectivas de futuro, de querer, de acreditar nele, de entender nesse potencial dele, disse que queria fazer um vestibular para a medicina, Não acredito, que né? No conselho massa. de classe final, a equipe pedagógica depois entrou em contato comigo, todo mundo emocionadíssimo, né, do Ah, resultado que ele teve, do crescimento que ele teve. E foi uma mudança em toda essa dinâmica familiar, caramba, né? Então, que coisa, você achou? Não, é cognitivo. E na verdade era uma questão e ficava muito assim, porque sensorial. os comportamentos se assemelham muito, né, das questões atencionais do TPAC com o TDAH, Sim, né? sim, Só que ali a intervenção é diferente, sim. né? Então aí a Ritalina não ia realmente fazer efeito para ele, Que coisa né? interessante, que massa. Reviravolta, né? Aquelas Foi. coisas de consulta que a gente só vê no consultório. Eu disse, meu Deus, não acredito, só acredito E porque está marca, né? acontecendo E porque você comigo. ficava assim, a gente não tá batendo isso, tem uma Não coisa faz estranha, não faz sentido. sentido, né? E a gente ia estudar e mudava o instrumento, dizia, não tem alguma coisa. Aí foi quando acendeu aquela luzinha, disse, não, vamos investigar o TPAC, né? E foi maravilhoso. Ai, que massa! Ai, gente, Mara, se for deixar, eu vou ficar perguntando aqui de paciente até E esse da amanhã. criança polonesa, que para mim foi um desafio tremendo. Eu dizia, meu Deus, como é que eu Não, eu vou me ia ficar comunicar louca. com essa criança, né? A Não, mãe falava inglês, aí ajudou a falar português também, mas eu precisava que ele respondesse o respondesse. teste, porque a gente que é mãe entra, né? Se a gente entrar no teste, a gente fica querendo responder também, né? Logicamente. Ou a criança vai estar errada, você fica lá doida, depois não, vai para lá, responde para lá. Daí esse não, ele tá na dúvida, é o outro, né? Mas não podia. Aham. E eu não ia entender, né? Então, o som me ajudou com relação a Desafio, isso, porque foi desafio, viu? totalmente não verbal. Desafio total. Muito, muito interessante. Ai, Cris, muito obrigada. Obrigada a A gente você. falaria diversas horas aqui sobre vários temas, mas eu acho que o objetivo foi a gente fazer, entender o que é, né, a avaliação neuropsicológica, como funciona, quem faz, como é, né, quanto tempo, quantas sessões mais ou menos, e entender, né, como é que funciona essa dinâmica, para que serve, como ajuda. Então, muito obrigada por ter vindo hoje. Foi ótimo, adorei. Obrigada a você pela oportunidade. Eu estava nervosa, não vou mentir, né? Todo mundo fica, eu também fico. Mas é uma oportunidade muito boa, fico muito feliz e agradeço a vocês, até para esse conhecimento chegue, né, para as Isso, pessoas, porque isso. é algo que tem sido muito demandado, muito solicitado, mas as pessoas ainda ficam com medo de fazer por medo, né, Perfeito. por falta de conhecimento, Exato. né, e porque o Então, nome assusta, mas não é, eles gostam. não, pois é. Então, o nosso objetivo, como sempre, é informar e tentar aproximar, né, a saúde, né, dos profissionais de saúde, dos pais, e deixar, né, essa rede, né, de comunicação mais fluida, né, e a gente conseguir falar a mesma língua. Então, gente, muito obrigada. Esse foi o episódio de hoje. E, como sempre, segue a gente aí no Instagram, vê a gente no YouTube, ou escuta a gente pelo podcast, e até a próxima.